Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos do Fiagro AAZQ11. Tem atualização a respeito da FIDC Caeté, inclusive o valor patrimonial do fundo deu uma reduzida, né? A gente tá vendo o valor patrimonial dele por volta de 8,69. Há 2, 3 meses atrás, esse patrimonial estava por volta de 9,60, 9,40, valores dentro desse intervalo. E teve uma redução devido, claro, essa questão da FIDC Caeté, né? Teve a operação, a PF estava em cima. A gente vai dar uma olhada sobre isso. E essa operação, como vocês lembram, né, ou quem está entrando aqui agora, tinha um percentual considerável no fundo, ali por volta de 10%. Hoje a gente vai ver que essa operação praticamente virou pó dentro do portfólio da ativa e automaticamente o patrimonial caiu drasticamente, né? Inclusive a questão das distribuições também foram afetadas, a questão do retorno, né? E a gente vai dar uma olhada nisso, ver o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses, ver o que é que o fundo está fazendo, o que é que está se movimentando. Enfim, a gente tem um número de cotistas atualmente no AZQ de quase 30 mil cotistas e uma taxa média de CDI mais 2,88. Quanto à taxa média, a gente pode classificar ele como uma taxa mais high grade, a middle risk, né? Diferente da grande maioria dos fiagros que a gente vê, que são taxas ali acima de CDI mais 4,5. CDI mais 4, a gente tem uma taxa aqui, vamos dizer, um high grade a um middle risk. Aqui a gente tem um patrimônio líquido de 208 milhões de reais, 209 aproximadamente, né? Vem dando uma reduzida depois dessa questão dessa operação. Questão de yield aí vai muito depender do preço, né? Que a gente tem a última distribuição. Questão de preço de mercado, tá por volta dos 7 e pouco, né? Abaixo dos R$ 8, tá? Entre 7,80 e 7,90, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Vamos dar uma olhada à frente. O objetivo, a gente aqui não teve movimentação, né? Questão de taxas também não tem movimentação. Segue 1,2 do PL, de performance 10% do QCD, 100% do CDI. Os objetivos, a mesma coisa, né? Investe em CRAS, CREs, FIDICs, letras de créditos do agronegócio, letra de crédito do setor imobiliário, enfim. Vamos avançar. Aqui nos comentários iniciais ele vai falar que o fundo teve um resultado nesse último mês de 10 centavos, né? Pouco mais de 10 centavos por cota, e ele distribuiu 9 centavos e meio, né? Guardou um pouco de reserva para usar para os próximos meses. O fundo segue com a alocação na ordem dos 94%, onde temos 58% de CRAS e 34,5% de FIDICs. Taxa média a gente já viu, CDI mais 2,88. Ele teve uma nova alocação, no caso o CRA Cochupé é uma empresa já bem antiga, né, datada de 1932, tem mais de 18 mil cooperados, é uma empresa de cooperativa de café, uma taxa média de CDI mais 0,9, ou seja, uma operação high grade, uma operação bem tranquila, e ela tem um peso atualmente, então, com essa entrada no portfólio, fica o peso de 2% do AZQ, a entrada no montante de, no caso, 4,2 milhões de reais. Teve também uma amortização de parcial, né, do caso de uma FIDIC, a Singenta, já estava dentro do cronograma, né, e aconteceu seguindo o que estava planejado. Para os próximos meses é esperado um aumento de posição na carteira pulverizada, aquela carteira que tem múltiplos devedores, inclusive hoje ele tem uma exposição acima de 30%, a gente vai já dar uma olhada nisso, né, que são contratos, operações onde você tem múltiplos produtores, né, digamos assim, muitos contratos dentro de muitos devedores, né, e você fecha uma operação pulverizada. A gente dá uma olhada nisso. E a alocação tática também voltada para ativos mais high grades, ativos com taxas mais tranquilas, né? A gente está no cenário onde já é esperado um aumento de taxa Selic para o próximo anúncio, né? Isso automaticamente faz com que os fundos atrelados à CDI, que está diretamente vinculado à Selic, como é o caso do AZQ, tenham uma distribuição maior, mas na contramão disso você tem um nível, uma taxa de juro mais alta, né? Então, para os seus devedores, eles vão pagar mais caro. Vai ter mais retorno para o fundo, mas também tem que pensar no seguinte, que vai estar um risco maior, né? Vai estar um risco mais alto, tendo em vista que os devedores vão pagar mais porque a taxa de juro está subindo, né? Então, é sempre aquela questão do risco-retorno, né? Por um lado, tem a tendência de aumentar a distribuição, mas tem que estar de olho também nessa questão do risco do crédito, ok? Na FIDIC Caeté, aqui a gente tem a questão da operação, relacionado à FIDIC Caeté, né, que é investidor do CRA Stop, teve a assembleia para debater a questão do vencimento antecipado direto aí dos CRAs. A gente tem aqui algumas informações em destaque, né, que estão em andamento. No caso, teve a questão da execução da operação em si, que está em andamento, assim como a citação de todos os executados e a apresentação de defesa. Na esfera criminal, né, que a gente está falando aqui de um problema, de uma operação pela PF, né? Não vou nem falar tanto nesse detalhe para não ter perigo do vídeo aí ter algum problema. Segue em processo judicial e encontra-se em segredo de justiça. Por isso as informações seguem bem limitadas. A Ecoagro, por meio de assessor legal, tem tentado, né, através de medidas judiciais, visar
visando, né, tentando buscar o acesso ao processo até então. A AZQ permanece monitorando as medidas para a recuperação de crédito, né, e não falou tanto na parte aqui de patrimonial, mas a gente vai dar uma olhada lá na listagem, né, o valor patrimonial foi drasticamente reduzido, a gente vai dar uma olhada até porque a operação está questão de vencimento em execução, né, vencimento antecipado da operação. Já a gente vai entrar na listagem das operações, a gente vai dar uma olhada nisso também. Antes disso, a gente tem a DRE, como eu tinha falado, né, no começo do relatório, tem a questão do impacto devido a essa operação também que passa a não contribuir. Até teve fato relevante já falando sobre isso, né, o impacto que isso teria. Tem a questão também do valor patrimonial, mas aqui na DRE até então a gente tem, apesar desse mês ter tido um ganho de capital mais alto do que todos os outros meses de 2024, né, a questão da receita de juros foi bem abaixo, 2,4 milhões, e ele fechou a receita menor de 2024. Tem o impacto da FIDC-Caeté, obviamente, assim como também tem a questão da quantidade de dias úteis, né, que a gente já sabe, também tem a questão de operações que pagam trimestral, semestral, enfim, e vai descasando com os meses, mas no resumo, o resultado desse mês foi o menor do ano. Apesar disso, ele teve de resultado maior do que o que ele distribuiu. Ele distribuiu 9,5 centavos, teve 10 por ele ter distribuído os 10, mas ele optou por distribuir os 9,5. Talvez, né, apesar do que a gente tem a expectativa da Selic de subir, então tem a tendência desses resultados subirem para os próximos meses. Talvez ele visando essa questão dessa manutenção desse patamar de 9,5 para os próximos meses, né? Mas também que a gente vê aqui uma certa folga, apesar dos pesares. Para os próximos meses, né, eu chuto, né, lembrando, é só um chute, é só um palpite, que ele entregue valores de 9,5 para os próximos meses ou mais. Beleza? Lembrando, isso é só um palpite, é só um chute, e esse 9,5 centavos é a menor distribuição que ele fez esse ano. Vamos aqui seguir à frente, a gente tem mais alguns números. De segmento, o segmento de maior concentração dele é a questão de revenda e distribuidor, né, com 16%. Esse 33% aqui, antes que alguém comente aí dizendo que é o maior, aqui a gente tem crédito pulverizado. Então, como eu falei lá no começo, são múltiplos devedores dentro dessas operações. Então, aqui você tem vários segmentos misturados dentro dessa carteira, beleza? Aqui a gente tem a questão de nível de subordinação, né? A questão da senioridade, as seniors, as seniors são as mais seguras. No caso, a gente tem 53%, né? Um percentual relativamente alto, né? Considerando ser operações seniors. Únicas tem 27%, é um crédito corporativo, não quer dizer necessariamente seja mais arriscado, mas é tido como crédito seguro. O subordinado, que seria mais arriscado, tem 4%. A mezaninas, a intermediária entre sênior e subordinado, ele tem atualmente 10%. 6% é o caixa atual do ativo. Aqui a gente tem a questão das distribuições. A gente pega aqui os últimos 12 meses, essa distribuição dos 9,5 centavos foi a menor, como a gente vê, né? Tem a questão da FIDC-Caeté, né? E até a expectativa deixou para o próximo mês de, pelo menos, repetir esses 9,5 centavos ou vir mais, até porque o cenário da Selic, né, tá para uma provável subida, né? Então, automaticamente, né, já, quem sabe, aí os próximos meses a gente vê essa distribuição se recuperando. Vamos dar um andamento. Aqui a gente tem o número de cotistas que vem subindo bem, né? Pegar dos últimos 12 meses para cá, de 15 foi para quase 30, né? Praticamente dobrou a quantidade de cotistas. Aqui, então, a gente tem os ativos em carteira. Hoje, a maior posição, no caso aqui, a operação única, é a Alvoar com 9,53. O destaque aqui, a gente tem aqui a FIDC-Caeté, né? 2,28. Antes ele tinha por volta de 10%. Aí você agora tem 2,28% de posição. E lembrando que eram duas operações, né? A gente tem a Sênior aqui com 2,28 e aqui a Caeté mezanina, ela vai estar zerada, né? É a questão, como a gente já tinha visto no relatório anterior, da remarcação dessa operação, né? Já trazendo a questão do vencimento antecipado pro portfólio do ativo, né? Para o valor patrimonial do ativo. E como eu falei, o patrimônio dele estava volta a 9,60, 9,40, caiu drasticamente. Estava volta aí, tá menos dos R$9, né? Tá 8 e pouco, como a gente viu lá no começo. 8,70, né? Vamos arredondar lá para facilitar. Então deu uma caída, deu uma forte reduzida devido a isso, né? Claro, também tem outras coisas, mas no principal seria isso, o impacto maior. Tem a operação da AgroGalaxy, que a gente sempre fica de olho, né? Teve a questão de alguns índices e tal, a gente sempre tá olhando. A Solúbil também, a gente tem um percentual. A gente não tem mais nenhum AgroGalaxy. Vamos ver se a gente vê rapidamente alguma outra operação que a gente tinha visto em algum outro fundo que tenha vindo apresentar problema. Mas então tá tranquilo, né? Ele tem um FII aqui, o FGA, e voltado para o setor sucro-alcooleiro. E, enfim, é isso, né? No detalhe vai esses pontos de atenção que a gente tem, beleza? O patrimonial dele já vem refletindo grande parte desse impacto da Caeté. Então, vida que segue, vamos acompanhando aí como é que o fundo vai se recuperar. Tem dado uma subida de cota nos últimos dias,
Vamos ver se ele vai conseguir recuperar o que estava antes. Beleza? Se bem que o patrimonial tá bem complicado, né? Mas pelo menos a questão do P sobre VP ver essa recuperação. A gente já entra aqui no detalhamento. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, participe do grupo Telegram. O link do grupo vai estar na descrição do vídeo. A gente tá sempre por lá trocando ideia. Clica lá e participa lá conosco. Beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e valeu!